Frequência Fantástica apresenta Dagon, J.P. Lovecraft. Tradução: Tiago Augusto Medeiros. Escrevo essas linhas debaixo de uma tensão mental absurda, já que é bem provável que ao cair desta noite eu deixarei de existir. Sem nenhum tostão furado no bolso e com apenas meia dose da única coisa que consegue deixar minha vida tolerável, sei que não irei suportar a tortura e irei me atirar da janela deste sótão rumo ao chão esquálido lá embaixo. Espero que meu vício em morfina não os faça pensar que me tornei um fraco ou um degenerado. Quando forem ler estes rabiscos apressados, talvez cheguem até a imaginar, mas não compreender totalmente o motivo pelo qual eu preciso ir ao encontro do esquecimento ou da morte. Foi em uma das partes mais tranquilas do vasto Oceano Pacífico que o navio em que eu era comissário de bordo foi capturado pelos alemães. A Grande Guerra estava apenas começando, e a marinha alemã só viria a afundar por completo anos mais tarde. Sendo assim, nossa embarcação foi capturada e nós, os membros da tripulação, fomos tratados com toda a consideração que nos era devida como prisioneiros navais. A consideração era tanta que 5 dias após nos prenderem, consegui escapar sozinho em um pequeno barco equipado com água e comida para me manter por um bom tempo. Quando enfim me vi à deriva e livre, eu tinha apenas uma pequena noção de onde estava, pois não havia nenhum indício de terra firme no horizonte. Como nunca fui um bom navegador, eu até conseguia me orientar pelos astros, mas sem muita precisão, e acredito que estava em algum ponto abaixo da linha do Equador. O tempo se manteve firme por dias e dias, enquanto eu vagava sem destino debaixo de um sol escaldante, esperando que algum navio passasse, ou então que a correnteza me levasse para as praias de alguma terra habitável. Mas nem navio nem terra surgiram, e eu comecei a me desesperar sobre a vastidão densa e invencível do oceano, na mais completa solidão. Mas tudo mudou enquanto eu dormia. Os detalhes exatos de como aconteceu, eu jamais saberei, pois, apesar de agitado, meu sono foi bastante pesado. Quando enfim acordei, me vi parcialmente coberto por uma extensão viscosa e infernal de um lodo negro que ondulava monotonamente à minha volta e se estendia até onde minha vista podia alcançar. Não muito longe de mim, meu barco se encontrava encalhado. Embora se possa imaginar que minha primeira sensação tenha sido de alívio por conta da mudança prodigiosa e repentina que se sucedera, na verdade fiquei horrorizado, pois havia algo sinistro no ar e naquele solo apodrecido que me deixava paralisado por completo. O lugar estava repleto de carcaças em decomposição de peixes e de outras coisas que não sou capaz de descrever, mas que vi se projetarem na lama repugnante daquela planície sem fim. Talvez eu não devesse tentar traduzir em palavras o terror que repousa no silêncio absoluto de uma imensidão estéril. A única coisa que eu podia distinguir era uma vasta extensão de lodo preto em uma paisagem homogênea e opressora. O sol ardia impiedosamente no alto de um céu tão límpido que chegava a parecer negro, como se refletisse o pântano escuro aos meus pés. Enquanto rastejava em direção ao barco encalhado, me dei conta de que apenas uma hipótese poderia explicar a situação na qual eu me encontrava. Talvez, por causa de alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma porção do fundo do oceano devia ter sido empurrada para a superfície, trazendo à tona regiões que por milhões de anos permaneceram escondidas debaixo de águas profundas e insondáveis. A extensão de terra sobre a qual eu me encontrava era tão imensa que eu não podia ouvir nenhum som vindo do mar. Também não havia nenhuma ave marinha para se alimentar das carcaças que se amontoavam ali. O barco estava tombado de lado e oferecia uma sombra discreta para que eu pudesse me abrigar e pensar por horas a fio enquanto o sol cruzava os céus. À medida que o dia avançava, o chão ia perdendo a viscosidade e parecia quase seco bastante para eu poder viajar. Aquela noite, dormi só um pouco, e no dia seguinte, coloquei água e comida em uma sacola
e me preparei para uma jornada em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, descobri que o chão estava seco o suficiente para andar com facilidade. O cheiro de peixe à minha volta era enlouquecedor, mas eu tinha coisas muito mais importantes com as quais me preocupar. Então me atirei rumo a um destino desconhecido. Caminhei para o oeste com convicção o dia todo, guiado por um monte distante que se elevava mais alto que qualquer outra porção de terra daquele deserto. Quando a noite caiu, parei e montei acampamento. No dia seguinte, continuei viajando na direção do monte, e ele parecia estar assustadoramente mais próximo do que quando o observei pela primeira vez. Na quarta noite, eu alcancei a base do monte e me dei conta de que ele era muito mais alto do que eu imaginava. Como estava exausto demais para escalar, dormi na sombra da pequena montanha. Não sei por que meus sonhos foram tão estranhos aquela noite, e antes que a fantástica lua minguante se erguesse acima do horizonte, percebi o quão insensata fora minha decisão de viajar durante o dia. Aquele sol escaldante só serviria para consumir ainda mais as energias que eu lutava para economizar. Porém, agora me sentia capaz de vencer a escalada que havia me intimidado ao entardecer. Então peguei minha mochila e comecei a subida em direção ao topo. Já comentei que a monotonia daquela planície deserta me causou uma espécie de horror. Mas acho que esse horror só aumentou quando cheguei ao cume da elevação de terra e olhei para baixo. Do outro lado, vi o que parecia ser um gigantesco desfiladeiro, cujas escarpas negras a lua não havia subido o suficiente para iluminar. Senti como se estivesse na beira do mundo, encarando o caos insondável de uma noite sem fim. Por dentro das minhas veias aterrorizadas, corriam reminiscências curiosas do paraíso perdido e da hedionda escalada de Satã pelos reinos da escuridão. À medida que a lua continuava sua subida, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão íngremes quanto eu pensei que fossem, e que haviam protuberâncias nas rochas que ofereciam ótimos pontos de apoio para uma subida. Logo após uma queda de quase 100 metros, a inclinação se tornava bem mais suave. Tomado por um impulso que eu não sei como definir, desci com dificuldade pelas rochas e parei na encosta logo abaixo, observando as profundezas infernais onde nenhuma luz havia penetrado ainda. Então, de repente, minha atenção foi capturada por um enorme objeto singular que se encontrava na encosta oposta e se erguia abruptamente cerca de 100 metros à minha frente. Um objeto que tinha um brilho esbranquiçado por conta dos raios recém-concedidos pela lua em ascensão. Eu estava certo de que era apenas um gigantesco pedaço de pedra, mas tive a nítida impressão de que seu contorno e posição não eram inteiramente obra da natureza. Um exame mais minucioso me encheu de sensações que sou incapaz de expressar, pois, apesar de sua enorme magnitude e de estar disposto em um abismo no fundo do mar desde a época em que o mundo ainda era jovem, percebi, sem dúvida, que o estranho objeto era um monolito muito bem esculpido, cuja forma maciça conhecia o trabalho de mãos humanas, e talvez até a adoração de criaturas vivas e pensantes. Desorientado e com medo, mas ainda com uma certa empolgação e curiosidade, examinei os arredores atentamente. A lua, agora quase no zênite do céu, brilhava estranha e vividamente sobre as escarpas que cercavam o abismo, revelando um veio distante de água que fluía do fundo e serpenteava para fora da minha vista em várias direções. Do outro lado do abismo, as ondas lavavam a base do monolito, em cuja superfície eu agora podia ver inscrições rudimentares que pareciam pertencer a algum sistema de hieroglifos ignorados por mim e diferentes de tudo o que eu havia visto nos livros. Consistiam em grande parte de símbolos aquáticos, como peixes, polvos, moluscos e crustáceos. Muitos dos desenhos pareciam representar criaturas marinhas desconhecidas pelo homem moderno e se assemelhavam às formas decompostas que eu havia observado na planície oceânica. No entanto, o que mais me impressionou foi aquela escultura pitoresca. Claramente visível através da água devido ao seu tamanho enorme, estava uma série de baixos relevos
cujos temas teriam despertado a inveja de um pintor como Doré. Acho que tais coisas deviam representar homens, ou pelo menos, um certo tipo de homens. Apesar de que, as criaturas retratadas pareciam se divertir como peixes nas águas de alguma gruta marinha, ou prestando homenagem em algum santuário monolítico sob as ondas. Não ouso tentar descrever em detalhes os seus rostos, pois a mera lembrança deles me faz ficar tonto. De uma maneira geral, eles eram assombrosamente humanos. Os lábios chocantemente largos e flácidos, olhos vidrados e esbugalhados, e outras coisas menos agradáveis de se lembrar. Curiosamente, o cenário que se desenhava ao fundo parecia estar fora de proporção em relação às criaturas moldadas. Uma delas fora retratada matando uma baleia que era apenas um pouco maior que ela. Cheguei à conclusão de que aqueles desenhos deviam ser meramente os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores. Alguma tribo cujo último descendente perecera eras antes do nascimento dos ancestrais do homem de Neandertal. Impressionado com esse vislumbre inesperado de um passado além da concepção do mais ousado antropólogo, fiquei meditando enquanto a lua lançava reflexos sinistros sobre o canal silencioso diante de mim. Então, de repente, eu vi. Apenas uma leve ondulação marcava sua subida até a superfície. A coisa deslizou para cima das águas escuras e era gigantesca e repugnante como um ciclope. Ele se lançou monstruosamente sobre o monolito, estendendo seus braços escamosos enquanto baixava sua cabeça hedionda e dava vazão a certos sons ritmados. Acho que devo ter enlouquecido naquele momento. Da minha subida frenética até a encosta do penhasco e da minha viagem delirante de volta ao barco encalhado, eu pouco me lembro. Acredito que fiquei cantando feito um louco e rindo estranhamente quando me faltava voz para cantar. Tenho lembranças vagas de uma grande tempestade depois de ter chegado ao barco. De qualquer forma, sei que ouvi trovões e outros sons que a natureza emite apenas em seus momentos mais selvagens. Quando enfim escapei das sombras e voltei a mim, estava em um hospital de São Francisco. Fui levado para lá pelo capitão de um navio americano que havia resgatado meu bote no meio do oceano. Em meus delírios, eu havia falado bastante, mas descobri que minhas palavras tinham recebido pouca atenção. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de qualquer elevação de terra no Pacífico. Achei então que não deveria insistir em um assunto que certamente eles não iriam acreditar. Certa vez, procurei um antropólogo famoso e lhe fiz várias perguntas a respeito da antiga lenda filisteia de Dagon, o deus peixe. Porém, logo percebi que ele era demasiadamente careta e não insistia em mais perguntas. É especialmente durante a noite, quando a lua está minguante, que eu revejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga me proporcionou apenas um alívio transitório, e acabou por me dominar com suas garras, fazendo de mim um escravo sem esperança. Agora, não tenho outra saída a não ser acabar com tudo. Deixo escrito esse relato para informação, ou diversão desdenhosa, de meus companheiros. Muitas vezes me pergunto se aquela experiência não poderia ter sido um mero devaneio de febre, que me assolara enquanto eu estava no barco, fustigado pelo sol implacável. Mas logo em seguida, uma visão hedionda toma conta de minha mente. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com a imagem das coisas horripilantes e sem nome que devem estar se arrastando agora no leito viscoso do oceano, adorando ídolos antigos de pedra e esculpindo suas próprias imagens em obeliscos submarinos de granito. Tenho sonhos terríveis com um dia em que eles subirão acima das ondas para arrastar consigo os restos da humanidade insignificante. Em tal dia, a terra estremecerá e o fundo escuro do oceano trará à tona um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como se algum imenso corpo escorregadio se arrastasse contra ela. Ele não me encontrará. Deus, aquela mão... A janela. A janela.
Se você gostou deste audiobook, deixe seu like. E se quiser contribuir com o canal de alguma maneira, considere adquirir o livro O Espectro da Sombra, escrito pelo tradutor deste texto. O link encontra-se na descrição. Sinopse: O Espectro da Sombra. Se você pensa que Florianópolis é chamada de Ilha da Magia por conta da beleza de suas praias, está muito enganada. Desde que os primeiros imigrantes açorianos desembarcaram na capital catarinense, séculos atrás, relatos sobre mulheres de poder sem igual vêm atravessando gerações de moradores da ilha. Falam de mulheres capazes de domar as forças da natureza e do pensamento, mestras das artes ocultas e senhoras das sombras, aquelas que as chamas não conseguiram engolir e de quem o bom senso sempre recomendou distância. Mas o que fazer quando você é conduzida ao encontro delas? Fenômenos estranhos vêm acontecendo com Marjorie, como se uma maré de azar chegasse sem aviso e inundasse sua rotina tranquila de estudante dedicada. Às vésperas de encarar o vestibular mais concorrido de Santa Catarina, seu mundo racional começa a ruir e Marjorie se vê obrigada a embarcar em uma viagem que a levará para a mais sombria das dimensões do plano astral. Uma dimensão da qual apenas a sombra consegue escapar. Nessa jornada mística de descoberta, Marjorie e suas amigas descobrirão que na verdade a luz está imersa em sombras e que os piores demônios podem vir de dentro de nós mesmos.